Você já sentiu que o amor que um dia parecia tão sólido começou a escorregar entre os seus dedos como aquelas areinhas finas e você não conseguiu segurar? Já olhou para alguém que era tudo para você e se perguntou: onde foi que nós nos perdemos? Relacionamentos, por mais lindos que sejam, podem ser como jardins. Sem cuidado, as flores murcham, as raízes enfraquecem e, eventualmente, o terreno se torna árido. Mas se eu te dissesse que mesmo no deserto há formas de cultivar a vida, que o amor machucado pode encontrar novas formas de florescer? Hoje nós vamos mergulhar juntos em uma jornada de compreensão, descoberta e esperança. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Paula Sanches, psicóloga, especialista em neuropsicologia. E se você está aqui a primeira vez, ou se você está sempre aqui, mas sempre se esquece de se inscrever, então se inscreve hoje mesmo, já deixa o seu like, porque você sabe que assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele vai entregar esse vídeo para mais pessoas. E como você já sabe, a gente sempre começa com o spoiler do vídeo. Então, hoje nós vamos falar sobre terapia de casal, como ela pode resgatar relações que muitas vezes parecem estar à beira do fim. Eu vou trazer técnicas que eu uso na terapia de casal e nós vamos falar sobre comunicação. Lembrando que esse vídeo não é apenas para quem está em crise, tá bom? Mas também para todas as pessoas que acreditam no poder do amor e no valor de lutar por ele. Então fique aqui comigo até o final, porque talvez você descubra aqui algo que pode transformar não só o seu relacionamento, mas também a forma como você vê o amor. Então eu já começo dizendo que amar é um ato de coragem. É como você saltar de um penhasco na esperança de que a outra pessoa vai estar lá embaixo para te segurar. Mas e quando a queda parece inevitável? E quando o silêncio entre vocês se torna ensurdecedor? A terapia de casal não é mágica, não é um passe de mágica que vai consertar tudo na sua vida. Mas ela é um espaço de reencontro, um convite para revisitar o motivo pelo qual vocês escolheram caminhar juntos. Então, nesse vídeo, nós vamos explorar o que acontece dentro das sessões, as técnicas que eu utilizo e como que, com dedicação, duas pessoas podem transformar suas feridas em cicatrizes que contam histórias de superação e reconexão. E olha que importante o que eu vou falar para você aqui. Na terapia de casal não se trata apenas de duas pessoas sentadas discutindo seus problemas. O terapeuta enxerga o casal como um terceiro paciente, uma entidade única formada pela interação entre duas histórias de vida. Então imagina que você é um indivíduo completo, com seus medos, seus sonhos, traumas e desejos. O seu parceiro ou sua parceira também é. Então quando vocês se juntam, criam algo novo, um nós. Esse nós tem suas próprias dinâmicas, que muitas vezes nem mesmo vocês conseguem compreender sem ajuda. Então imagina um casal, vamos supor que é a Maria e o João. A Maria, por exemplo, ela é super confiante na sua vida profissional, mas no relacionamento ela se sente insegura. Já o João, que sempre foi carinhoso, passou a se retrair. E daí começa aquela coisa, por quê? Porque esse nós que eu falei para vocês, nesse caso desse casal, pode estar desajustado. E é isso que a terapia busca entender e consertar. Entendeu como é que começa funcionando? Então, em algumas sessões, ambos estão presentes, em outras sessões, são individuais, para que as questões mais profundas possam ser abordadas sem medo ou sem constrangimento. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você já pensou: ele deveria saber o que eu estou sentindo? Ou você também pode já ter pensado: por que ela não percebe o que eu preciso? Na verdade, é que muitos casais não têm um problema de amor, mas sim de comunicação. Amar não basta se nós não conseguimos traduzir esse amor em palavras e gestos que o outro entenda. E aí, olha só que legal, na terapia, os casais aprendem a se comunicar de forma mais eficaz. Uma técnica muito poderosa é a escutativa. A escutativa é diferente de apenas ouvir. Se trata de realmente prestar atenção no que o outro está dizendo, sem interrupções, sem julgamentos. Parece simples, não é? Mas é transformador. Quando você ouve com o coração, algo mágico pode acontecer. O outro se sente visto, compreendido e amado.
Uma outra coisa muito importante para falar para você é que muitos casais entram em conflito porque esperam algo do outro que ele simplesmente não consegue oferecer. É como se cada um trouxesse um manual invisível sobre como o amor deve ser, só que esses manuais raramente se alinham. Então imagine dois blocos de Lego, mesmo sendo projetados para se encaixar, nem sempre conseguem. Por isso que a terapia trabalha para alinhar essas expectativas. Então vocês como casal, vocês podem se perguntar, o que vocês esperam do relacionamento? O que você espera oferecer? Essas perguntas são fundamentais para encontrar um equilíbrio. É nesse processo que os casais descobrem que o amor verdadeiro não é sobre encontrar a pessoa perfeita, mas é sobre aprender a dançar com as imperfeições do outro. Agora, deixa eu perguntar uma outra coisa para você. Você já ouviu falar nas 5 linguagens do amor? Caso você queira se aprofundar mais, eu deixarei esse livro aqui na descrição do vídeo. O link vai estar ali, é só você clicar e você pode adquirir o livro e se aprofundar mais sobre o assunto. Presentes, palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço e toque físico. Cada pessoa tem a sua própria forma de se sentir amada e muitas vezes o conflito surge porque as linguagens não se alinham. Então, na terapia, os casais são incentivados a identificar as suas linguagens do amor. Talvez o João demonstre seu amor cozinhando para Maria, mas a Maria precisa ouvir palavras de afirmação. Então você começa a entender agora aqui comigo que isso é como decifrar um código. De repente, o amor que já estava lá o tempo todo começa a ser compreendido de uma forma bem melhor. E antes de eu trazer para vocês algumas técnicas que eu utilizo com os casais que eu atendo, eu quero te convidar para entrar na minha comunidade. Lá eu posto videoaulas, artigos focados em ajudar você a se desenvolver e a melhorar a sua relação com você mesmo e com as outras pessoas. O link da comunidade está também aqui na descrição do vídeo. Agora, uma das ferramentas mais poderosas na terapia é revisitar o início da relação. Como que vocês se conheceram? O que fez você se apaixonar? Qual foi o momento mais especial que vocês viveram juntos? Olha como é legal pensar nisso. Essas memórias ajudam a trazer à tona sentimentos que muitas vezes ficam soterrados pela rotina e pelos conflitos. É um lembrete de que apesar dos desafios, houve um momento em que vocês olharam um para o outro e pensaram, é essa pessoa. E olha só uma outra informação importante, a terapia de casal não é só apenas para quem está em crise. Existem 3 tipos de prevenção. A prevenção primária é para casais saudáveis que querem fortalecer a relação antes que os problemas comecem a surgir. A prevenção secundária é para quem sente que já tem algo ali fora do lugar, mas ainda não sabe exatamente o que está acontecendo. E a terciária é quando os conflitos já são graves, mas ainda há disposição para reconstruir. Assim, o que eu vou falar agora pode parecer até clichê, mas não é não, tá bom? Prevenir é sempre melhor do que remediar. Então a terapia pode ser esse espaço de cuidado antes que esse nós que eu falei para vocês lá no início do vídeo acaba desmoronando. Amar é um trabalho constante, é um compromisso diário de olhar para o outro e dizer, eu escolho você. Se você está passando por um momento difícil, saiba que existem caminhos. A terapia de casal é um deles, um espaço de escuta, compreensão e reconstrução. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!